Queridos irmãos e irmãs, estamos no comecinho do discurso missionário e São Mateus nos diz: Jesus chamou os 12 discípulos. Aqui ele os chama de discípulos, para mostrar que tudo começa pelo discipulado. Que nós precisamos ser formados para formar, que nós precisamos ser educados para educar. Então, os apóstolos começaram sendo discípulos. Em minha vida eu já vi muitas vezes pessoas que partiram para o apostolado precocemente, sem terem passado por uma fase importante de discipulado. E o que acontece? Sempre essas pessoas acabam ficando loucas de soberba, totalmente perdidas na vaidade, e depois se perdem, causam divisões na igreja, é o inferno. Todo mundo tem que ser discípulo. Tem que aprender, tem que se sentar, tem que estar na posição de quem escuta, para depois, sim, partir para o apostolado. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder, a palavra aqui, exousia, para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Ou seja, Cristo não os envia simplesmente. Ele os chama e lhes dá poder. É impressionante isso. Porque antes de enviar, eu tenho que ser chamado por Deus. E tenho que ser habilitado por Ele, capacitado por Ele, através dos seus dons. Porque Deus não quer apenas faladores. Ele quer homens revestidos do Espírito Santo de poder, ou seja, Ele quer manifestar a verdade de sua palavra através dos sinais que a acompanham. Eles são empoderados, portanto, para expulsar os espíritos maus e curar todo tipo de doença e enfermidade. Porque não tem como encher um vaso antes de esvaziá-lo do mal. Então, primeiro expulsa o demônio, ou seja, tira o mal do coração do homem. Depois, coloca dentro a cura, ou seja, a palavra que restaura, que traz cura para a doença e para a enfermidade. Para a doença que leva à morte e para a enfermidade que enfraquece. Enfermo é aquele que não está firme, é aquele que não tem firmeza. Portanto, essa palavra cura mesmo. Cura do pecado, tanto do pecado grave quanto do pecado leve. Leva o homem a viver uma vida de estabilidade na presença de Deus. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Aqui já são chamados de apóstolos. Apóstolos significa enviados. Em grego, enviar, apostolé, em latim, missus. Então, apóstolo é a mesma coisa que missionário, é a mesma coisa que enviado. É alguém que foi enviado. Por que o São Mateus dá os nomes dos 12 apóstolos? Primeiro diz que são 12, para mostrar
que Jesus está fundando um novo Israel, um novo povo. Então, assim como no Velho Testamento, o povo de Israel foi fundado a partir dos 12 patriarcas, filhos de Jacó. Então, no Novo Testamento, Jesus escolhe 12, que são os 12 patriarcas da Nova Aliança, com algumas diferenças, obviamente. A primeira aliança estava fundada sobre a descendência de Abraão, ou seja, era aliança com uma família carnal, uma família de sangue. A nova aliança não são filhos de Cristo, do ponto de vista de filhos biológicos. São 12 discípulos. Por quê? Porque agora a multiplicação dessa vida divina não se fará mais pela propagação de uma raça, mas pela propagação da fé. Na medida em que a fé se difunde. Por isso 12. E por isso, algumas vezes entre os 12, alguns serão chamados de filho de fulano, filho de cicrano. Por quê? Justamente para mostrar que não é uma aliança feita na carne e no sangue. É uma propagação que acontece pela difusão da palavra. E ele dá os nomes dos 12 apóstolos porque eles são como que a marca de autenticidade do Evangelho. Ou seja, se não estiver entre esses 12 aqui, se a semente não saiu desses 12, não é apostólica. Ele dá os nomes para garantir a autenticidade do apostolado. Ele envia e envia dando os nomes. São estes aqui que eu enviei. Se tiver um 13º, 14º, 25º, não faz parte de quem eu enviei. São estes aqui. Isso mostra a seriedade do que significa ser a Igreja Católica e Apostólica, porque descende realmente da pregação dos apóstolos. Hoje nós não percebemos isso claramente, mas para os primeiros cristãos isso era evidente. Então, por exemplo, há um livro chamado Adversus Hereses, contra os hereges, de Santo Irineu de Lyon, em que ele diz, olha, tem um monte de hereges por aí ensinando um monte de doutrinas erradas, e como é que nós sabemos qual é a doutrina correta? Ele diz, temos que ir às igrejas fundadas pelos apóstolos. E lá, naquelas igrejas fundadas pelos apóstolos, nós vamos encontrar a doutrina reta, ou seja, a fé ortodoxa. Então, ele se dá o trabalho de dizer, olha, ele diz, eu poderia fazer aqui a linhagem de todos os apóstolos e pegar todos os bispos e fazer a linhagem até chegar a um apóstolo. Ele diz isso. Mas, como não é necessário, eu vou fazer apenas da Igreja de Roma. E aí ele vai na linhagem de São Pedro. Pedro, Lino, Cleto, Clemente, e tal, e tal, e tal. E vai falando de um por um, até o Papa dos dias dele. Nós estamos falando do século II. Não é segundo para o terceiro. Santo Irineu está ali no comecinho da igreja. Já havia a consciência da primazia da igreja de Roma. Então, a igreja tem que ser apostólica. Ela tem que remeter a um dos 12 apóstolos. Senão, não foi enviado por Cristo.
Isso é sério demais. Porque isso mostra que a igreja está como que amarrada a Cristo por essas 12 correntes que são os apóstolos. Escapou disso, já não existe um vínculo perfeito. Então ele diz, estes são os nomes dos 12 apóstolos. Protos, primeiro, Simão, chamado Pedro. Sempre Pedro estará na cabeça da lista dos apóstolos. E aqui São Mateus diz de uma maneira bem marcada. Protos, Pedro. Em primeiro lugar, Pedro. Não há dúvida no Novo Testamento de que ele era o chefe do grupo dos apóstolos depois da subida de Nosso Senhor aos céus. Não há dúvida. E todas as discussões que existem a respeito são explorando coisas secundárias. Mas é evidente a primazia de Pedro sobre os demais apóstolos. Depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eu me dei o trabalho de dar uma olhadinha no comentário de São Tomás ao Evangelho de São Mateus, e ele explica o significado do nome dos 12 apóstolos, com alguma imprecisão. Ele diz, Pedro significa rocha, e ele vai mostrando a relação com Cristo, porque Cristo é a pedra que os construtores desprezaram, e ele é a lasca que sai dessa pedra. André significa viril, vem de andros, homem, significa viril. Por quê? Porque o verbo se fez carne, mas ele se fez homem, precisamente. Depois, Tiago, filho de Zebedeu. Tiago significa calcanhar. Por quê? Porque Cristo pisa a cabeça da serpente com seu calcanhar e, ao mesmo tempo, ele é o vencedor que sofre a ferida da paixão. Então, o calcanhar. João, agraciado, porque é da morte de Cristo que nasce a fonte da graça para todos nós. Filipe significa amigo dos cavalos, ou seja, o Senhor vai aos gregos, aos pagãos, mas ao mesmo tempo tem Bartolomeu. O nome Bartolomeu pode ter dois significados. Pode significar filho de Talmai, e Talmai significa sacrifício a Deus, então ele é filho do sacrifício, mas também pode significar filho de Ptolomeu, fazendo uma referência ao Egito. Ou seja, Filipe Bartolomeu é porque a fé chega aos pagãos, chega para além dos confins de Israel. Tomé significa gêmeo, porque pela pregação da palavra nós vamos produzindo irmãos, todos são reprodução de Jesus Cristo. Depois, Mateus, que significa presente, dádiva, porque justamente é um presente de Deus, porque justamente quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos dando a graça de Deus, o dom de Deus para todos os homens e transformando-os em dom, em presente dado ao Senhor. São Mateus se chama a si mesmo aqui de o cobrador de impostos, por uma questão de humildade. Depois, Tiago, mais uma vez Tiago, que significa calcanhar, só que Tiago, filho de Alfeu.
E a palavra alfeu significa mudança. Tem a ver com o deus Alfeu grego, que é o deus dos rios, aquilo que passa, aquilo que muda. Portanto, ele é o calcanhar, filho da mudança de aliança, da mudança de testamento. Ou seja, é na passagem do Velho para o Novo Testamento que acontece a vitória da semente da mulher contra a semente da serpente. Tadeu. Tadeu significa amoroso. Por quê? Essa mudança produz em nós a caridade sobrenatural. Depois, Simão, o que escuta. Simão significa o que escuta, mas aqui ele é chamado de o zelota. Alguns dizem cananeu, em referência ao norte de Israel. Zelota, já expliquei outras vezes, é o nome de um partido revolucionário que havia nos dias de Jesus. Então, Simão, aquele que escuta, portanto, aquele que obedece, aquele que acolhe a obediência da fé. E, por fim, Judas. Judas significa louvado, é uma versão do nome Judá. Iscariotes, que pode ter como significado provável o homem sicário. Sicário significa assassino. E aqui, Judas Iscariotes, o nome é interessante, porque significa que aquela morte de Nosso Senhor, provocada pela sua traição, é o louvor mais perfeito dado a Deus. Porque repara os nossos pecados e merece para nós a graça divina. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Ou seja, é uma missão, essa missão do capítulo 10 de São João é dirigida a Israel, ao povo de Israel. O que no Evangelho de São Mateus tem um significado muito especial, porque Cristo é o Messias que vem resgatar Israel, que é o seu povo.